câmbio automático e toda a linha de óleos originais e filtros. Revisão em carros nacionais e importados. Na troca de óleo do motor, mão de obra e higienização do motor grátis. Planície Óleo, 28 de março, Guarulhos e Goitacazes. Loja 28 de março, aberta das 7 às 21 horas. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 26 de outubro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. São 7 horas e 5 minutos. Estamos ao vivo pelo Face, YouTube, Instagram, ao vivo também pela Twitch TV. Daqui a pouco você acompanha a reprise deste programa na plena, né, a partir das 17 horas. Em podcast, já também em todas as plataformas. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado pela audiência. A partir de agora vamos às principais informações e a gente já começa com a previsão do tempo para hoje em Campos. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, para hoje teremos tempo bom, predominância do sol, a máxima de 30, a mínima de 21. Agora aqui no centro da cidade faz 23 graus. Hoje com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, quinta-feira, 26 de outubro, vamos conversar com Roberto Uchoa. Roberto já está conosco, ele é policial federal, é especialista em segurança pública e ele vem para a gente conversar um pouco sobre as causas e consequências do ataque das milícias à cidade do Rio de Janeiro. Federalização proposta da segurança pública pode ser uma solução? Também vamos falar sobre o papel da União dos Estados e Municípios nesse cenário que essa semana de segunda-feira virou um cenário de terror. E desde já, Roberto Uchoa, agradecemos a você, né, e já vamos trazer o seu bom dia. O Folha no Ar é oferecido por Coagro, a cooperativa dos nossos produtores de cana da região, Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, uma clínica super moderna com todas as vacinas para atender aí você e sua família. E você pode baixar o aplicativo, inclusive, na sua lojinha de app e acompanhar todos os resultados, né, do exame laboratório Plínio Bacelar, de exames, né? E todo o seu histórico também. No portal folha1.com.br, só para a gente começar esse programa de hoje, Operação Mira em quadrilha que aplicava golpe da pirâmide em Campos. Diligências foram feitas no Parque Santo Amaro, Parque São Caetano, Jockey, Santo Antônio e também na Pelinca, mas ninguém foi preso. Carla Machado, a prefeita de Campos em 2024? A pergunta e a resposta depende do TSE, entre aspas. Procurador-geral da Alerj, Robson Maciel Júnior, acha possível. Vladimir pede cargos dos indicados pela oposição. Secretarias de Turismo e Qualificação e também Emprego eram comandadas por Hans Muilart e Robinho Pedala. Saúde de Campos confirma a segunda morte por febre maculosa neste ano. Obstrução da pauta e suposta agressão em dia tenso na Câmara. Frente partidária em apoio ao petróleo, gás e energia, une PL e PT. Entidades aguardam que o Poder Executivo publique o Refis 2023. Cobrança e sindicância no HGG
com embates dentro e fora da Câmara. Em destaque no portal Folha 1, foragido da Justiça do Pará desde 2007, é preso em Cajueiro. Projeto do SEASA Municipal apresentado na Universidade UENF. Vereador Nildo Cardoso e secretário Almir Júnior foram no evento. Da base de Vladimir, Fred Rangel passa a liderar o PSD na Câmara e ainda Goitacás e Serrano empatam em 2-2 no Arizão. São alguns dos destaques que estão lá no portal folha1.com.br. A todo instante você pode acessar o conteúdo gratuito do portal. 7h10. Vamos fazer uma conexão agora com Portugal. Ele está em Portugal e fala ao vivo com a gente. Roberto Uchoa, policial federal e especialista em segurança pública. É um prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar. Seja bem-vindo sempre, querido. Bom dia para você. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luiz. Bom dia, pessoal de Campos aí que está nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês. Pena para falar sobre coisas tão trágicas, né? A situação parece que vai de ladeira abaixo aí nessa segurança pública. E hoje a sensação de insegurança ela é muito maior. Não sei afirmar aqui um percentual na população, se isso tá, de que forma está, mas que a coisa está complicada, tá. Deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa e já também pediu ao Aloysio para abrir essa pauta hoje aqui nesse programa. Aloysio, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Folha no Ar. Perdão, eu estava com a crise de espirro, eu não queria atrapalhar você dentro das manchetes, eu deixei mudo o microfone. Bom dia, Nogueira, bom dia, Beto na técnica, bom dia, Uchoa, obrigado pela presença, vamos ter que conversar um pouco nesses 3 próximos blocos. O assunto, como você disse, não é dos melhores, mas enfim, é necessário que a gente aborde. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, e pelo streaming telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia às categorias que sempre nos acompanham nesse início de jornada de segunda a sexta-feira. Os taxistas, motorista aplicativo, os pais de alunos e professores. Você leciona, Showa? Não. Atualmente estou só estudando aqui. Não, senão ia fazer representante da categoria. Mas, enfim, como é que você aí de Portugal, você está falando aí do doutorado em Coimbra, como é que você viu os episódios de segunda-feira que marcaram? A gente, acho que quem acordou na segunda-feira esperava ver cenas de guerra, infelizmente, na faixa de Gaza. Mas é um pouquinho distante daqui, né? Então, um oceano e um mar de distância. Mas acordou com um cenário de guerra a cerca de 300 km de distância daqui, que é a cidade do Rio de Janeiro, a capital. 35 ônibus incendiados, um trem, a cidade feita como refém, a partir da Zona Oeste, mas influenciou no tráfego de toda a cidade parou. Como é que você viu daí? E como a Europa também viu esse fato? Bom dia. Eu mesmo estando aqui longe, eu continuo acompanhando tudo que acontece no Brasil, até porque eu sou conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, então a gente está sempre ligado, a gente está sempre trocando ideias e discutindo o que está acontecendo nos diversos estados e no Brasil como um todo. E a questão do Rio de Janeiro já era algo que já estava trazendo preocupação. A gente já estava conversando sobre a falta de um plano de segurança pública. A gente já tem aí quase 11 meses de governos, sendo que o governo do estado do Rio de Janeiro é uma continuação, então a gente pode somar o mandato anterior, e a gente via com preocupação isso. Essa crescente da política, dos confrontos, mas sem a existência de um plano que realmente pensasse em segurança pública num contexto mais amplo. Mas quando você tem uma ação dessa deliberada de afrontar o poder, afrontar o Estado e colocar uma cidade, não uma cidade de joelhos, mas parte dela, né, uma parte muito importante, onde se concentra a maior parte da população, que é a Zona Oeste, chama atenção. Não só
pela violência do ato, mas pela demonstração de poder. Isso foi uma demonstração de poder de uma organização criminosa que cresceu, que cresce, foi criada há décadas, cresceu sobre a complacência, a omissão de vários governos e agora mostra o poder que ela tem. E impressiona como é que a gente ainda não tem uma política para enfrentar isso. A gente não está falando de uma coisa nova. Ataques no Rio de Janeiro já aconteceram por narcotraficantes e agora estão acontecendo por atividades de milicianos, que são os paramilitares. E a gente não tem um plano para enfrentamento disso. É isso que preocupa. O fato em si, ele passa. Agora, a falta de perspectiva futura de enfrentamento, de combate a isso, é o que preocupa. O show, você é policial federal. A Polícia Federal se caracteriza sobre as demais forças de segurança pública brasileiras pela capacidade de atuar com inteligência. O governo de Israel, Benjamin Netanyahu, não sem razão, é acusado da falta de inteligência que não pôde antever uma operação do tamanho, da sofisticação logística que o Hamas apresentou ao mundo em atos terroristas, matando mais de 1.000 pessoas no território israelense, pegando mais de 200 reféns. E o Serviço de Inteligência de Israel, que é referência, ela tem então referência no mundo através do Mossad, foi posta em questão. Como o Serviço de Inteligência das Forças de Segurança Pública do Rio de Janeiro, aí incluindo Polícia Civil, no caso a P2 da PM, e da própria Polícia Federal, não conseguiram antever uma ação da monta que a gente viu na segunda-feira. Como isso pode passar despercebido? Isso é um problema que nós temos e a gente tem que pensar sobre isso. A segurança pública, pelo que é colocado na Constituição, infelizmente, do qual eu discordo, ela está toda nos ombros dos estados. É isso que acontece. A gente tem todos os problemas tendo que ser resolvidos pelos governadores. A União, o governo federal e os municípios atuam de forma complementar, subsidiária. Se a gente pensar no país como um todo e na estrutura que a Polícia Federal tem hoje, ela não consegue fazer esse mapeamento e esse trabalho de inteligência. A gente está falando em centenas de facções criminosas atuando em 27 estados. Quer dizer, com o efetivo que tem hoje, com a estrutura que tem hoje, é um trabalho impossível. Então, é um trabalho que depende muito de integração com os estados, troca de informações, troca de inteligência. E aí, sim, é o papel das polícias estaduais, polícia militar e polícia civil. O problema é que as milícias, diferente dos narcotraficantes, das facções que tratam do tráfico de drogas, têm sua gênese, sua criação através dessas polícias. A gente tem que entender que as milícias elas foram criadas por policiais. Então, são organizações criminosas que têm suas estruturas entremeadas com as estruturas do Estado. Então, isso torna o trabalho ainda mais difícil. Como você trabalhar com inteligência numa instituição do Estado que você não sabe quanto dessa estrutura está corrompida por essa organização criminosa? Então, esse é um trabalho muito difícil. Mas eu acho que, para você ter inteligência e trabalhar na perspectiva de você saber o que está acontecendo, como está acontecendo e o que pode acontecer, você precisa de um trabalho do governo federal. Você precisa da liderança do governo federal, seja através da Polícia Federal, seja também através da ABIN, porque você tem um sistema nacional de inteligência, que isso precisa ser implantado, isso precisa funcionar. Você colocar uma cidade de joelhos, como foi colocado no último dia, que não foi o primeiro caso, mas foi o maior até agora, isso não é mais só um problema de segurança pública, isso é um problema de Estado. E apesar de você ter essa vontade do governo federal de não se envolver diretamente em problemas de segurança pública estaduais, porque causam um desgaste, eu acho que, nesse momento, o governo federal vai ter que dar o passo além. E vai ter que enfrentar esse desgaste e, quem sabe, deixar um legado que outros governos não tiveram coragem de deixar.
Nós vamos falar em federalização da segurança pública, mas a gente, depois do intervalo, do segundo bloco. Eu acho inevitável a gente falar o tempo todo aqui de solução, né? De sugestão de solução, especulação das soluções para esse problema no estado do Rio, mas principalmente na cidade do Rio de Janeiro. E a Zona Oeste, como vocês falavam antes, ela é hoje composta por 2.600.000 habitantes, representa 41% da população carioca, está situada, tem um montante de 40 bairros e representa 70% do território municipal do Rio de Janeiro. Olha o tamanho desse território aí. Isso só Zona Oeste, que é onde está desde Rio das Pedras ali a criação dessa milícia. Para quem não viu, Roberto, desde o começo, finzinho da década de 90, e aí um superaquecimento, aí um supercrescimento no início dos anos 2000 para cá, do empoderamento da milícia. Você já começou a citar aí, e aí a gente vai falar sobre a solução, mas eu acho legal também a gente contar um pouco sobre essa criação, esse surgimento dessa milícia. Tem muita gente que não acompanha, que não sabe como é que surgiu isso. E, inclusive, essa semana a Luiz falou aqui, Nogueira, naquela época teve político endossando, político assinando embaixo da criação da milícia para que ajudasse na segurança do Estado contra o tráfico de drogas. Hoje virou esse poder paralelo, para alguns chega até a falar que é o poder máximo do Estado. Esse começo todo aí, como é que você narra isso, Roberto? A milícia, ela começa lá atrás, e aí eu tenho que citar o professor José Cláudio, da UFRJ, que para mim é uma das referências nesse assunto, autor do livro, inclusive, que trata do começo das milícias. A gente também tem o trabalho do Bruno Paz Manso, que é a República das Milícias, que é uma obra essencial para entender. E o que vai sair agora do Rafael Soares, também Milicianos, também é uma obra que eu ainda não li, mas com certeza vai trazer luz sobre o tema. Mas você tem o início da milícia, através de policiais, com o conceito de, como alguns políticos diziam na época, de autodefesa, grupos de autodefesa. Eram policiais que dominavam determinado território e cobravam determinadas taxas para evitarem que narcotraficantes dominassem determinada localização. Isso, ao longo do tempo, foi evoluindo. Você tem esse início muito por policiais. E cabe esclarecer uma coisa, Cláudio, que nós não temos uma milícia, né? A gente tem milícias. Você tem várias milícias atuando no Rio de Janeiro. Não é um grupo só. Então, aqui o que eu estou falando é de forma geral. Então, você tem esse começo, onde você começa com policiais. Eram pessoas ligadas à segurança pública. E, nesse momento, como você corretamente falou, você tem a complacência do Estado. Você tem a complacência de comandantes de batalhões e titulares de delegacia de polícia, porque havia o entendimento de que seria mais benéfico você ter a atuação desses grupos, que, de alguma forma, tinha uma participação do Estado, mesmo que indireta e ilegal, porque eram policiais fazendo esse trabalho extra, mas tinha esse entendimento. O problema é que é aquele negócio, né? Você cria, mas você não sabe o tamanho que isso vai virar. E depois você tem a mudança, aos poucos, onde policiais começam a deixar o comando dessas organizações criminosas e elas começam a ser comandadas por civis, que, por exemplo, é o caso dessa milícia que deu esse problema, que ela foi criada lá atrás por policiais civis, depois passou a ser comandada por policiais militares, depois passou a ser comandada pela família do Zinho, que atualmente é o comandante, mas que já eram civis, que inclusive eram ligados ao tráfico anteriormente, até entrarem para a milícia. E agora você tem, inclusive, a ligação da milícia com o tráfico, que aí já é a milícia, o terceiro momento, que é o momento que a gente vive atual. E com relação à participação de políticos, ela existiu lá atrás, existiu durante os anos que vieram e continua a existir. Por quê? Porque através do domínio de territórios, domínio armado de territórios que essas organizações criminosas têm, elas controlam não só o território e a parte econômica,
através de venda de gás, venda de serviços concessionários ilegais, como GatoNet, que todo mundo sabe, cobram por gato de luz, cobram, inclusive, a intermediação de atividades imobiliárias. Mas o que interessa mais aos políticos é o controle eleitoral. O controle armado desse território também possibilita decidir quem vai fazer campanha e quem não vai em determinado território. E é isso que atrai muitos políticos. Então, você tem aqui uma conjunção que é muito difícil de combater, de crime organizado, Estado e política. Por isso que o enfrentamento disso é muito difícil. Show. Nogueira citou essa coisa, esse envolvimento, essa promiscuidade entre política e milícia. Você falou um pouco aí da gênese dela. Essa coisa de milícia, a própria etimologia da palavra milícia, ela guarda significados diferentes dependendo do país que você emprega. Se você for para os Estados Unidos, por exemplo, milícia tem um significado completamente diferente, né? Inclusive, isso está ligado às forças regimentadas ali que combateram a Inglaterra lá na guerra de independência deles, lá no século XVIII. Né? E é uma coisa que eles cultivam até hoje. No Brasil, isso começa a partir dos anos 2000, né? E os políticos que elogiaram, a gente tem que lembrar, eles até se arrependeram disso, voltaram atrás, pediram desculpas. Quando a milícia se revelou de fato que é hoje, foi se revelando, né? Como prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o ex-prefeito do Rio, com que Eduardo Paes começou como subprefeito, inclusive, da Barra, na Zona Oeste, César Maia. Sem contar que, mais recentemente, a gente teve um presidente da República, né, Jair Bolsonaro, que empregou parentes de miliciano, a família Bolsonaro, nos seus mandatos legislativos, empregou familiares de milicianos, né? Homenageou milicianos. Flávio Bolsonaro deu medalha de Tiradentes ao miliciano, né? Que acabou sendo morto, alguns dizem que é de arquivo, na Bahia. Enfim, você tem uma experiência política na eleição municipal passada, experiência empírica, você se candidatou a vereador, e é especialista em segurança pública, está aí fazendo doutorado, se aprofundando no seu conhecimento acadêmico aí em Portugal. Você tem a experiência acadêmica, teórica, e também como policial, a experiência empírica de segurança pública. Como é que você vê essa promiscuidade entre política e milícia? E como você avalia, que grau de cúmulo você avalia que ele possa ter numa situação como está hoje? Total. Eu acho que a influência política, nesse quadro que a gente tem no Rio de Janeiro, é total. Essa promiscuidade que teve é que permitiu que se chegasse a esse ponto. E eu falo isso não só na questão da campanha, do ato de se pedir o voto, de se entrar em determinados territórios. A gente está falando sobre nomeação de comandantes de batalhões, nomeação de titulares de delegacias. Você ter determinada pessoa que vai atender o seu interesse. Para entender como isso chegou a funcionar em determinado momento, eu não gosto de falar agora porque senão isso pode me trazer problemas até aqui em Portugal, mas vamos pensar o seguinte: determinado grupo miliciano apoia um político X. O político X é eleito. Esse político X quer nomear o comando do batalhão e da delegacia daquela região onde atua determinada milícia. Por que ele tem esse interesse? É só a gente pensar. É uma conjugação de interesses que faz com que muita gente ganhe muito com essa estrutura. Por isso que essa estrutura ela é feita, inclusive, para sobreviver e perdurar independente da morte do seu líder. Por isso que eu tenho criticado tanto essa atitude do governo estadual atual de querer nomear o inimigo número 1. Porque quando você personaliza o combate, você quer encerrar o combate. Quando você personaliza o problema, significa que quando você acabar com aquela pessoa, seja através da morte, através da prisão, você está encerrando o problema. Quando isso não é verdade. Porque a estrutura permanece. Você vai trocar o líder A pelo líder B, mas a estrutura que promove essa ampla corrupção,
tanto na política quanto nas estruturas do poder público, ela permanece. Por quê? Porque interessa a muita gente. Porque isso gera muito dinheiro. Esse domínio territorial, como o Cláudio falou, de 70% da cidade do município do Rio de Janeiro, isso gera ganhos econômicos absurdos. Então, o pessoal agora vem com um papo, vamos combater a lavagem de dinheiro, vamos combater o domínio territorial. Sempre há esse discurso, mas o que falta realmente é combater as estruturas corrompidas do poder público que permitem que essas estruturas permaneçam funcionando independente da liderança. O problema do crime organizado no Brasil, especificamente no estado do Rio de Janeiro, é que ele existe porque o poder público ou foi omisso ou foi partícipe. Não existe crime organizado sem participação de agentes estatais ou omissão. E a gente precisa encarar isso. Por isso que eu falo, se a gente quiser resolver realmente, ou não resolver, mas pelo menos diminuir o problema que a gente tem no Rio de Janeiro hoje, é preciso o envolvimento direto do governo federal. É preciso o estabelecimento de uma força-tarefa da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. A solução precisa vir de fora, ela não virá de dentro do estado do Rio de Janeiro. O microfone fechado de novo, desculpa. Essa conclusão que você está externando aqui parece a conclusão do governo federal em relação à situação do Rio de Janeiro, né? A gente vai abordar isso no bloco seguinte, esse papel que cabe aos entes da federação, União, Estado e municípios. Eu não quero me adiantar muito isso. Mas me parece que o Flávio Dino, em vez de ter ministro da Justiça e Segurança, enquanto esse ministério não é repartido, porque esse Flávio Dino especula, se ele for indicado para o Supremo, Lula deve desmembrar o ministério em 2, mas ele atualmente está com o Flávio Dino, e Flávio Dino tem dito claramente isso, né? Que a própria atuação da União, me parece que a União claramente não quer se envolver com a Polícia Civil, Polícia Militar do Rio de Janeiro, talvez com medo de ser contaminada. Como resolver essa desconfiança que há com a promiscuidade da criminalidade nas forças de segurança, especificamente no estado do Rio de Janeiro? Inclusive, você conhece também de maneira empírica, porque antes de ser policial federal, você foi policial civil, né? Exatamente. Tive essa experiência, feliz experiência. Tenho muito orgulho desse tempo que eu trabalhei na Polícia Civil. Mas, Aloysio, já refleti muito sobre isso, até por essa minha experiência na Polícia Civil e na Polícia Federal. E eu sempre achei que o caminho para você melhorar uma instituição é você premiar, não financeiramente, ou até financeiramente, se for possível, mas acho que instituir uma política de gestão de pessoal, onde você faça que aquele policial, o cara sério, o cara bom, que ele entenda que ele fazer o caminho correto, que ele tomar as decisões corretas, ele não vai ser punido. E que aquele que faz o errado, o que tem atividades criminosas ou que é corrupto, que ele, em algum momento, ele será punido. Você precisa partir desse princípio. E a gente está falando, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde nós hoje sequer temos Secretaria de Segurança Pública. Você tem uma Secretaria da Polícia Militar, uma Secretaria da Polícia Civil, que cada uma resolve seus problemas. Uma autonomização das forças policiais que não é saudável para nenhuma democracia. Você precisa de prestação de contas, você precisa de accountability, você precisa de transparência. E a gente tem esses problemas. A gente não, quem está correcionando as polícias? Quem está fazendo esse trabalho de depuração hoje? Não sei. Tem gente que diz que é a Polícia Federal, porque a gente teve nos últimos casos aqui, e a gente está falando só dos últimos casos, que eu vou lembrar agora.
A gente teve caso de policial militar sendo preso da ativa fazendo escolta de 100 quilos de cocaína, policiais civis fazendo escolta de 16 toneladas de maconha, policiais civis sendo investigados também por desvio de cocaína, policiais civis que apreenderam fuzis revendendo para outra facção. Não tem como isso funcionar. A gente tem que pensar sobre isso. Como é que a gente vai combater algo se as forças de segurança estão com esse problema interno e a gente não tem estruturas hoje que consigam depurar isso? Então, sim, a gente precisa de um trabalho do governo federal de inteligência para tentar achar esses focos e depurar. Mas a gente também precisa reconhecer o bom servidor. A gente precisa incentivar o bom servidor. A gente precisa dar estrutura para que esse homem e essa mulher trabalhem com seriedade e tenham segurança de investigar os seus colegas corruptos. Porque nem isso a gente dá hoje. Então, é o que eu falo. A gente não precisa, não é uma questão de reformular a segurança pública do Rio de Janeiro. Eu acho que a gente tem que falar em refundar. A gente precisa reconstruir determinados conceitos que a segurança pública do Rio de Janeiro perdeu há muito tempo. E isso passa também no restabelecimento da relação com a sociedade, porque hoje nós temos, inclusive, um problema de confiança, onde muita gente não confia nas suas forças policiais. E a gente precisa trabalhar isso. A Polícia Federal é um exemplo. A Polícia Federal é uma instituição que atuou no governo militar, na ditadura, com uma imagem péssima junto à população. Ela reconstruiu isso ao longo do tempo, com muito trabalho, com depuração interna, com concurso público, com melhoria salarial, e hoje é uma força policial reconhecida pela sua capacidade técnica, desejada por muitos e reconhecida pela sociedade. Está aqui um modelo que a gente pode adaptar, está aqui um modelo que a gente pode seguir. A gente pode até pegar o FBI americano, que tem seus problemas, que tem sua origem problemática, assim como teve a Polícia Federal, mas que também ao longo do tempo mudou, evoluiu e combateu o crime organizado nos Estados Unidos, que também teve esse sucesso. Então a gente precisa fazer isso. A gente tem que parar de copiar só o que tem de ruim. A gente também tem que pegar os modelos de sucesso e a gente adaptar à nossa realidade. Não é chegar, pegar e colocar. Mas a gente tem que repensar sobre isso. A gente não melhora a situação da segurança pública do Rio de Janeiro enquanto não resolver o problema da violência gerada pelo próprio Estado. Seja através das políticas de confronto, que em 30 anos não resolveram nada, seja através da corrupção existente nas estruturas do Estado. Temos aqui algumas participações, interações do ouvinte, do telespectador. Dona Sebastiana está aqui, foi a primeira hoje a dar bom dia. Dona Sebastiana Gonçalves, mãe do nosso colega Rodrigo Gonçalves, aqui, colega de bancada. Eu já falei que ela tá disputando com o Maurício Batista, o Forel, essa carteirinha de ouvinte 001 do programa. Ela está aqui na disputa ferrenha pela condição. Um beijo, Dona Sebastiana, um abraço, Maurício. E temos também participações aqui, o show, no grupo de WhatsApp, do qual talvez você fez parte uma época desse programa do blog Opiniões que eu edito. A Edinalda, professora de letras, literata, referência na área aqui em Campos e região, ela pergunta aqui a você. Prazer ver você aqui, caro Alberto Shoa. Eu já falei com você que certamente com a sua participação teremos uma versão bastante precisa sobre o tema, o que afasta ou reduz a onda de achismos e suas consequências. Tenho lido algumas matérias sobre o assunto, mas quero ouvir a sua opinião. Ela coloca em bold aqui. Ainda a distinção entre milícia e narcomilícia, o modelo de negócios, entre aspas, é o mesmo. Obrigado, abraço fraterno. Ainda não. Primeiro, agradecer a pergunta, Edinaldo. Um beijo. Primeiro, eu acho que cabe a gente explicar que a gênese é completamente distinta, né? A milícia realmente ela surge para combater os traficantes, os narcotraficantes, e o modelo de atuação foram completamente distintos, enquanto um atuava especificamente na venda de drogas, outro tinha exploração dos serviços econômicos e taxas de serviço. Porém, nessas mudanças que ocorreram nas milícias, quando a gente chega nessa nova fase, inclusive nessa grande milícia que domina a Zona Oeste, que tem hoje, entre os três que dominaram a milícia, que são três irmãos,
eles são provenientes do tráfico de drogas, eles dominavam uma comunidade que era ligada a uma facção criminosa e depois passaram a ser milicianos, eles começam a mudar isso um pouco. E eles se aliam ao início ao terceiro comando puro e começam já a ter essa simbiose com o tráfico de drogas. E agora tem, inclusive, informações de que eles, na tentativa de manter o controle territorial, porque, para entender, essa família que ela chegou a dominar, acho que é o Três Pontes, Carlinhos Três Pontes, que ela domina um vasto território, ela se expande, inclusive, para a Baixada Fluminense. Quando ele morre, o irmão dele, o Eco, assume. E o Eco consegue expandir isso ainda mais. O Eco consegue estabelecer um grande território dominado por essa milícia. Com a morte do Eco, você tem meio que uma disputa. Como o José Cláudio fala muito, abre-se um edital, onde você tem essa disputa entre grupos milicianos. E você tem hoje o Zinho, que é o irmão dele, que disputa com Tandera, que também vem da Baixada Fluminense, o controle desses territórios. E para manter esse controle, esse grupo começa a ter conversas com o Comando Vermelho, que é algo que nunca existiu. Porque o Comando Vermelho sempre foi refratário a esse tipo de acordo. Inclusive, o caso dos médicos da Barra que foram mortos, um dos envolvidos, que inclusive foi morto depois, era, segundo informações, o elo de ligação entre esse grupo miliciano e o Comando Vermelho. Então, os modelos ainda são distintos, são coisas separadas. Mas os traficantes já adotam procedimentos das milícias na parte do controle econômico desse território, quer dizer, já não só vendem drogas, mas já estão explorando outras atividades, e os milicianos, em algumas áreas, já estão vendendo drogas. Então, esse é um momento de mudança desse mercado. Quem sabe se o futuro vai se tornar uma coisa só? Não sei. Espero que o Estado consiga evitar que isso aconteça. Situação, tá vendo aqui, acompanhando esse retrospecto aí depois do ataque, né? A partir do surgimento da milícia, cara, é um negócio muito doido. Eu vou ler aqui a pergunta da Silvana Venâncio, mas só comentar, depois a gente fala. Teve já um momento na política do Estado do Rio que vereador da cidade do Rio dava a medalha de honra do município para um deputado estadual, os dois da milícia. E o deputado estadual dava a medalha de honra do estado para o vereador. Bicho, uma coisa assim escancarada na cara de todas as autoridades, de toda a população, um negócio muito complicado. A Silvana Venâncio traz aqui, como sempre, a sua pergunta, e inteligente, ela diz aqui. E aí a gente vai, talvez, são 7h42, já começar a falar sobre possibilidade de solução, se existe, se é que existe, enfim, você já começou a tocar aí nesses assuntos. Na sua visão, a Silvana Venâncio pergunta, como combater a milícia do Rio de Janeiro? Parece um problema que não tem solução, sendo que milicianos são ex-policiais ou ainda policiais e sabem as táticas das operações. Como combater? Obrigado pela pergunta, Silvana. É exatamente o que eu falei. Primeiro, eu acho que cabe, nessa questão da política, a gente teve a CPI de 2008, da Alerj, que foi, inclusive, uma luta do Marcelo Freixo, que mostrou, indiciou 200 e tantas pessoas, mostrou o envolvimento de vereadores, deputados. Os fundadores da Liga da Justiça, o Natalino e o Jerominho, eram policiais e se tornaram políticos, foram eleitos, com base nesse domínio territorial e eleitoral, né? E esse envolvimento aí a gente pode falar sobre o Flávio Bolsonaro, que é de conhecimento público, que empregava familiares de um conhecido integrante de milícia dentro do seu gabinete. Você teve a concessão de medalha, se eu não me engano, Tiradentes, para o Adriano, que era do escritório do crime. Aliás, tem um podcast maravilhoso que fala sobre isso também, que agora eu não lembro o nome, mas que mostra como essa mistura entre política, segurança pública e crime organizado é uma coisa pavorosa no Rio de Janeiro. E eu te falo que, lembrando meus tempos de Polícia Civil, quando eu entrei em 2003 na Polícia Civil do Rio de Janeiro,
Quando eu cheguei em determinada delegacia, lembrando num caso meu, eu perguntei quem era o delegado titular e me falaram, olha, o delegado titular aqui, ele é jockey. Eu falei, o que é jockey? Está montado no cavalo dos outros, porque ele não manda nada. Quem manda aqui é o político tal, e o político tal diz que quem manda aqui é o investigador tal. Então o delegado aqui é só a fachada. Se você precisar de alguma coisa, fala com o investigador tal. Isso aconteceu também nos casos, na época, se não me engano, dos Zinhos, dos famosos Zinhos, que acho que foi na administração, na chefia do Álvaro Lins, que você teve também essa promiscuidade entre polícias e criminosos. A gente pode passar o dia inteiro aqui falando de casos desses envolvimentos entre política, criminosos e segurança pública. E eu acho que, respondendo a Silvana, a resposta passa por aí. Para a gente enfrentar isso, a gente vai ter que quebrar essas conexões e essas estruturas que fazem com que isso funcione. Agora, como você vai quebrar isso de dentro, num Estado em que você tem integrantes da Assembleia Legislativa que têm ligações próximas com essas organizações criminosas, onde você tem estruturas dos órgãos de segurança pública que ou trabalham, ou recebem, ou têm ligação também. E aí a gente também pode falar sobre o Poder Judiciário, que também não fica imune nessa história. A gente não está falando só de segurança pública, porque se a gente for pegar decisões judiciais também, soltando criminosos com uma facilidade, chegam a ser assustadoras, até para quem trabalha no próprio Poder Judiciário. Então, você lutar contra essa estrutura de dentro do próprio Estado se torna uma coisa muito difícil. Você pode pegar o chefe de polícia civil mais honesto, mais sério e mais dedicado que você encontrar, mas ele vai lutar contra uma estrutura que ele não sabe como é que está. Eu acho que a gente vai ter que fazer como aquele filme Os Intocáveis, com o Elliot Ness. A gente vai ter que montar uma força-tarefa específica para você conseguir desarticular. E para desarticular isso, vai ter que mexer com estruturas e isso vai doer. E vai doer muito quando aparecer o tamanho do problema. Porque vai assustar muita gente. Porque a gente sempre acha que é o da ponta, que é lá o fim da linha, que é o policial, que é o agente penitenciário, porque isso também interessa a essa estrutura. Vamos matar aquele civil que está no comando e a gente vai dizer que resolveu o problema, sendo que a estrutura vai continuar funcionando. Vamos prender aquele policial, aquele soldado, aquele investigador, aquele bombeiro, aquele agente penitenciário que está na ponta, e nós vamos mostrar que estamos combatendo. Mas você não derruba a estrutura. Uma estrutura que alimenta, uma estrutura onde flui muito dinheiro. É dinheiro que banca campanha política, é dinheiro que banca benesses, é dinheiro que banca luxos, viagens. É dinheiro. Infelizmente, é isso que move o mundo e essa roda que foi criada gera muito dinheiro. Barulho aqui também. Eu tirei o Pajeú tá distante daqui. tá quietinho. Pajeú, filhotinho dele lá, Roberto. De American Bully, né? Mas você falou aí na resposta anterior em essa coisa da Polícia Civil e Militar no Estado do Rio de Janeiro, né? Questão de estrutura das forças de segurança. Você falou corretamente que o Estado do Rio de Janeiro desmembrou a Secretaria de Segurança Pública a partir do governo Witzel, né? Inclusive, a despeito da conclusão da intervenção no Rio de Janeiro, né, feita pelo general Braga Neto, que era favorável a você manter a Secretaria de Segurança, e, sobretudo, com uma corregedoria independente. O governo Witzel, e continuado por Castro, fez o contrário, né? Desmembrou, dando, como se falou, autonomia uma pasta responde pela Polícia Civil, outra pasta responde pela Polícia Militar. E a coisa chegou a tal grau de separação e de ignorância das atividades
de uma força pela outra, que a operação feita na segunda-feira, que gerou a reação da milícia, que matou o sobrinho do Zinho, o Matheus da Silva Rezende, né, a troca de tiros, ali, como se falou, em Três Pontes, comunidade de Três Pontes, em Santa Cruz, da Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi uma operação da Polícia Civil que a Polícia Militar ignorava a existência da operação. Como é que a PM, que é Polícia Extensivo, pode ignorar uma operação que vai gerar algo como foi gerado na segunda-feira? Essa é a primeira pergunta. E para a gente terminar o bloco, a gente tem que são 7h49 já, é bom registrar, o governador Cláudio Castro esteve ontem no estado do Rio de Janeiro, ele sempre está no estado do Rio de Janeiro, esteve ontem em Brasília. Cabe ironia, esteve no estado do Rio de Janeiro. Esteve em Brasília, pedindo apoio formalmente do governo federal, da União, e encaminhou algumas propostas legislativas para o Congresso. Vou pensar as 5 principais. Eu queria que você comentasse, em separado, por favor. São elas: fim da progressão da pena para criminosos com armas de guerra, fim da progressão da pena para criminosos envolvidos em lavagem de dinheiro para essas organizações criminosas, fim da progressão da pena para criminosos que atuam em serviços comissionados, tarifa social para serviços públicos em áreas vulneráveis, diminuindo assim a atratividade do serviço da milícia, e criação de gabinetes estaduais contra a lavagem de dinheiro. Então, são 2 perguntas. Essa separação entre as polícias, a despeito do que foi concluído pela intervenção das Forças Armadas no Rio de Janeiro, e as propostas de Cláudio Castro. A questão da ausência de uma Secretaria de Segurança Pública é a demonstração de falta de coordenação, de ausência de plano, de falta de interesse em fazer com que o negócio funcione. Porque não há. Você ter 2 secretarias independentes com 2 estruturas policiais completamente distintas, seja em termos de carreira, de estrutura, de treinamento, inclusive de criação. Que a gente tem que pensar que uma polícia só investiga e a outra só faz policiamento ostensivo. Quer dizer, são polícias que deveriam atuar de forma complementar. E, na verdade, o que a gente fez nesse país foi criar 2 forças autônomas, que durante o período, ao invés de manterem as suas estruturas básicas, em razão dessa não complementariedade, criaram soluções próprias. Por exemplo, a Polícia Militar, ela não pode investigar, mas ela tem a P2, que em tese é a inteligência, que faz um serviço de investigação. E você tem a Polícia Civil, que não faz trabalho ostensivo, mas você tem um CORE, que é o Comando de Operações Especiais, que faz trabalho, não é de investigação. É um grupo tático, é um grupo que trabalha invadindo comunidades. Então, a gente precisa solucionar essa questão das polícias. Não passa só pela criação de uma Secretaria de Segurança Pública, porque a gente teve Secretaria de Segurança Pública por décadas. O problema não é só esse. Não ter uma Secretaria de Segurança Pública é um agravante. Mas o problema passa pela reestruturação também dessas polícias. A gente precisa fazer com que o policial que entre, ele queira aquilo que eu falei anteriormente, que ele seja reconhecido, que ele tenha condições de trabalho, que ele tenha incentivos para que ele trabalhe de forma correta, mas também que ele tenha carreira, que ele possa progredir. Porque o ser humano também, se não tiver formas em que ele possa progredir, que ele possa alavancar, ele não vai. Isso é natural que aconteça. E muitas vezes o serviço público ele peca por isso. E nas polícias isso é existente, onde você tem 2 castas. Uma casta que sempre comanda e outra casta que sempre obedece. E isso possibilita, inclusive, a ocorrência de casos de assédio moral, perseguição e por aí vai. A gente tem uma coisa chamada no Rio de Janeiro, que desde a época que eu era policial, que se chama o bico geográfico, que é uma das coisas mais absurdas que tem. Que é um chefe, um delegado, um comandante, achar que a sua ação, o seu trabalho não o agrada e, por exemplo, te transfere do Rio de Janeiro para Varriçai. Independente se você tem condições, se você tem grana para bancar esse deslocamento. Quer dizer, é uma punição, é uma forma de fazer com que, olha, não me desagrade, porque senão eu vou ferrar com a sua vida. E isso acontece em batalhões.
E ninguém fala sobre isso. As pessoas não querem entender esse problema. Por quê? Porque a gente coloca a força policial para duas coisas. É para servir e para também servir como força de amparo. Para quê? Para segurar, para controle civil. Para não deixar essa horda de pessoas que vivem em condições subhumanas, dominadas em territórios dominados, que lutem por algo. Isso o Hélio Luz ele fala muito bem naquele documentário Notícias de uma Guerra Particular. O Hélio Luz foi chefe de polícia civil. Ele fala, cara, as polícias no Brasil são feitas para proteger a elite. E é isso que acontece. Enquanto a gente não repensar isso, a gente não muda. Sobre as propostas do Cláudio Castro, jogo de cena. Eu acho que se resume a isso. Por quê? Agravamento de pena, encarceramento não resolveu nada. Década de 90 a gente tinha 70 mil presos. A gente está batendo 700 mil. Melhorou alguma coisa na segurança pública nos últimos 30 anos? A sensação de segurança da sociedade melhorou? O show, você está dizendo que tem que ficar todo mundo solto? Não. Eu estou dizendo que agravamento de pena não resolve. Por quê? Porque nós estamos enchendo presídios de pequenos criminosos, de aviões do tráfico, gente com pouco antecedente, gente pega com 10 gramas de maconha. É isso que a gente está fazendo. A gente está prendendo e mantendo presos pessoas que não são os criminosos que a gente tem que pegar. Porque a gente não está botando em cana quem? Os homicidas, os grandes chefes de organizações criminosas, o poder público, agentes do poder público que se corrompem. Esse é o desafio. Então, você falar em fim de progressão de pena, você dizer que o que acontece no Rio de Janeiro acontece porque nossas penas não são severas, porque nossos presídios não são péssimos o suficiente, que esses presos não são punidos o suficiente, querer enganar o público. O que a gente precisa, sim, é de uma reforma também do sistema prisional. Porque todas as facções, todo o crime organizado desse país surge ou dentro do Estado ou dentro de presídio. E aí a gente pode falar do Comando Vermelho, que nasce no Rio de Janeiro dentro de presídios, e do PCC, que nasce em São Paulo também dentro de presídios. A gente tem que repensar sobre isso. Que condições são essas que a gente está dando para permitir que organizações criminosas criem-se, floresçam dentro desses presídios, e enquanto isso, ao mesmo tempo, a gente enche esses presídios de mão de obra barata, de pequenos criminosos que vão adentrar e passar a integrar essas organizações criminosas. A gente, falando aqui sobre o PCC, que eu acabei de citar, o PCC hoje é uma das maiores organizações criminosas do mundo. O PCC hoje já pode ser considerado um cartel. O PCC tem gente na Europa, tem gente na África, tem gente na América do Norte. Então, é um problema que a gente precisa enfrentar. O Brasil, sim, é um corredor importante para o tráfico de cocaína internacional. Somos um dos maiores mercados de consumo de droga do mundo. Sofremos com problema de violência armada em níveis, eu acho que comparados com o México e outros países da América Latina, que também tem esse problema de serem corredores para o tráfico de drogas. Mas a gente tem um além, essa questão das milícias. Isso mexe com uma outra estrutura que vai além disso. É a contaminação da estrutura do Estado pelo crime organizado de uma forma que preocupa não só a segurança pública, mas a própria democracia. Pois é. 7h57, a gente precisa fazer uma pausa, meu caro Roberto, e a gente volta a seguir com esse assunto, como o programa é ao vivo, é inevitável que a gente talvez fale mais sobre essa questão das soluções e todas essas especulações que a gente tem ouvido falar aí agora. E, claro, na pauta do programa, a federalização da segurança pública e o papel de cada ente da União, do Estado, do município. Inclusive, o Flávio Dino postou ontem uma nota lá no X e a gente vai tentar replicá-la aqui também. Só para que você entenda a posição do ministro da Justiça, como a Luiz já falou, que pode ser dividido, caso ele suba lá para o Supremo. E aí a gente comenta essa nota dele sobre a concordância ou não dele, comentando sobre essa federalização. São 7h59 agora, a gente faz uma pausa rápida, já, com a Luiz Abreu Barbosa e com o Roberto Uchoa, policial federal e especialista em segurança pública.
Voltaremos no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Tem uma dica boa agora nesse intervalo, para você que é empresário. A equipe da Nauta XP vem oferecendo aí importantes orientações no investimento do seu dinheiro com maior rentabilidade e com segurança. Dinheiro é coisa séria, investimento é coisa séria e tem que ser com quem entende. Confira aí. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você. Essa dica é para você que é empresário. É crucial para as empresas investir o seu caixa de forma eficaz. Manter dinheiro